Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete. Estou aqui hoje, então, para registrar uma revisão de conteúdo que está sendo trabalhado já há 2 semanas, que é a questão da criação do Estado. Nós vamos trabalhar a questão da criação do Estado sobre a ótica, principalmente de 4 filósofos aqui: Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau e Montesquieu. Primeiramente, então, a gente precisa compreender o que significa o Estado. O Estado não é uma mera divisão territorial dentro de um país, como nós conhecemos a divisão dos estados do Brasil. Mas o Estado ele é visto como uma das mais complexas instituições sociais criadas pelo ser humano ao longo da história. O Estado, com E maiúsculo, como a gente costuma dizer, ele deriva do latim status, que significa estar firme, a permanência de uma situação de convivência humana ligada a uma sociedade política. Então, a concepção de Estado que eu trago aqui para vocês, o conceito de Estado, ela foi elaborada por Max Weber. Esse autor ele é muito mais utilizado na sociologia, mas ele também é considerado um filósofo, tá? Então, para Weber, o Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em um determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vive. Então, para que o Estado funcione, há um poder coercitivo por meio das suas diversas funções, seja ele na administração pública, no poder judiciário, no poder legislativo. Então, o Estado, ele é a instituição que organiza as questões sociais, políticas, econômicas, científicas de uma nação. Então, como se formou o Estado? Como ele se desenvolveu e qual seria a sua função? Então, nós podemos dizer que não existe um consenso sobre o que seria o Estado. Vários filósofos, pensadores desde a Grécia Antiga tentaram definir o que é Estado e elaboraram diversas teorias tentando explicar. Porém, cada um deles desenvolveu sua teoria a partir de seu tempo. Se observarmos pensadores da Grécia Antiga, como lá com Aristóteles, com Platão e outros pensadores, nós vamos ver uma compreensão de Estado. Por outro lado, se nós vermos pensadores do período moderno, como Hobbes, Locke, Rousseau, eles vão ter outra compreensão do Estado. Alguns julgam que as polis, as cidades-estado grega, elas eram consideradas um Estado por sua organização. Outros filósofos dizem que o Estado em si, como uma instituição social, teria surgido somente no período moderno. Quem está certo e quem está errado? Não podemos dizer que os filósofos antigos estavam errados e somente os modernos estão certos. O que existem são diferentes concepções sobre o Estado. Então, aqui o nosso foco será no período moderno, que é o Estado a partir do período moderno. Isso em Hobbes, Locke, Rousseau e, para complementar, Montesquieu. Então, o que justifica a existência das sociedades humanas? O que justifica a criação do Estado? Nós vamos observar isso pela ótica de 2 conceitos fundamentais. De um lado, o estado de natureza e de outro, o contrato social. Então, o que seria o estado de natureza e o que seria o contrato social? Essa concepção de estado de natureza, a gente pode entender no período moderno como sendo aquele momento de transição entre o período medieval, onde a igreja detinha o poder total sobre a sociedade, para o período moderno, onde passam a existir novas formas de organização. Só que esse estado de natureza seria esse período vago, esse momento vago entre um período e outro, onde não existiam leis, onde não existia uma instituição estabelecida que regrasse a vida do ser humano em sociedade. Então, esse estado de natureza, ele seria o estado natural do ser humano. Ou seja, por natureza, os seres humanos eles se consideram livres e iguais. Não há como considerar alguém superior ou inferior. Ou seja, no estado de natureza é uma condição em que o homem age do jeito que bem entende para a sua própria segurança e utiliza sua força para a sobrevivência. Ele acredita
no seu poder de sobrevivência e por isso que ele tem o temor do outro. Ele vê o outro como seu inimigo. Como sendo seu inimigo, ele precisa se defender. Então, no estado de natureza, ou na condição de natureza, não há um estado estabelecido. Não há leis, não há regras comuns a todos, não há um governo, ou seja, as pessoas é que comandam o seu modo de ser e o seu modo de viver. Por outro lado, nós temos a compreensão de um contrato social. Mas de onde vem a ideia de contrato social? Contrato social seria o momento em que passa a existir um Estado e onde se legitima um poder. Então, o termo contrato social foi uma metáfora utilizada pelos filósofos contratualistas. Contratualistas vem de teoria do contrato social, que utilizaram para explicar as relações que passam a surgir entre o ser humano e o Estado, onde as pessoas começam a se ver obrigadas a abandonar suas liberdades individuais, onde elas estabelecem um acordo, um pacto, ou seja, onde elas começam a obedecer às regras que se estabelecem pelo Estado. Então, no Estado é aquele em que as pessoas, todos os seus habitantes estarão submetidos a um poder maior. Haverá uma forma de governo e para isso serão criadas leis, serão criadas regras que serão comuns a todos. Então, nessa compreensão de estado de natureza, primeiramente, não há um estado estabelecido, não há governo, não há leis, não há regras. No contrato social, por outro lado, é uma sociedade organizada por leis, uma sociedade organizada com regras estabelecidas e que todos precisam cumprir. Caso não cumpram, há um poder judiciário que faça cumprir de uma forma ou de outra, tá? Então, em Thomas Hobbes, o estado de natureza para Thomas Hobbes é uma situação, qualquer situação em que não há governo, que estabeleça uma ordem e o homem faz tudo aquilo que achar necessário, tudo aquilo que seu julgamento disser que pode. Então, para Hobbes, o ser humano é um ser naturalmente individualista, egoísta e violento. Portanto, não há paz e segurança enquanto existir o estado de natureza. É um estado onde todos lutam uns contra os outros para poder manter-se vivos. Não há um acordo, não há uma regra que as pessoas precisam respeitar uns aos outros. Então, nessa compreensão, no estado de natureza, não há garantias de estabilidade econômica nem de bem-estar social. Cada um faz aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Há uma frase muito conhecida que se diz que o homem é o lobo do próprio homem. Essa frase é muito conhecida na teoria do Hobbes, que ele diz que no seu estado de natureza, de selvageria, o homem é capaz de destruir o seu semelhante para que seus interesses particulares possam ser realizados. Então, nessa compreensão do estado de natureza, o maior bem que existe é a vida, a conservação da sua vida, e o maior mal a evitar é a morte, e a morte pela competição uns com os outros. Então, para que todos não acabem se matando e haja uma segurança para a vida das pessoas em sociedade, é necessário que surja o Estado, é necessário que surja essa instituição de poder comum, um Estado que possa elaborar leis, que possa fazer cumprir essas leis e assim haja uma harmonia entre todos. Então, o contrato social passa a ser essa sociedade organizada por leis, regras, costumes e valores que Thomas Hobbes pensa ser importante para substituir a vida do estado de natureza. Então, o Thomas Hobbes elabora uma teoria política no contrato social que é o absolutismo. Para o Thomas Hobbes, há necessidade de um governo que seja absoluto no sentido que não dê liberdades individuais, muitas liberdades aos seus cidadãos, para que assim eles possam cumprir com os seus deveres e possam ter uma obediência com relação à lei.
Então, na obra O Leviatã, o Thomas Hobbes pretende introduzir na convivência humana desse contrato social, dessa sociedade organizada, alguns valores que são fundamentais, sem os quais não há a possibilidade de construir nenhuma sociedade. Então, o Thomas Hobbes elabora 19 regras. Eu não vou abordar cada uma das regras aqui, porque elas são um pouco extensas, mas são regras de convivência, são regras que se tornam leis diante do convívio social, como, por exemplo, o respeito de uns para com os outros, o respeito com relação aos bens dos outros, a liberdade dos outros e assim por diante. Então, nesse sentido, Thomas Hobbes afirma que a transferência mútua de direitos é aquilo que se chama de contrato. O que é essa transferência mútua de direitos? Várias pessoas vivendo no mesmo ambiente definem que precisam ter um governante. Essas pessoas definem que precisam de regras que todos obedeçam igualmente, que não hajam interesses particulares que se sobressaiam aos interesses daquele grupo. Então, nesse sentido, é preciso que todos os homens transfiram a um único homem o poder de governar. Ou seja, em vez de cada um dizer aquilo que é certo para a sua vida em sociedade, o mais importante é que se tenha um governante que diga o que pode ou não ser feito. Nesse sentido, então, o Thomas Hobbes defende um Estado absolutista, defende que em todos os âmbitos da vida os seres humanos vão ficar submetidos ao Estado, a própria Igreja se torna submetida ao Estado agora, ou seja, as leis do Estado devem ser superiores a todos. Então, para Hobbes, o estado de repressão e censura é o melhor do que todas as outras formas de vida, melhor que o estado de natureza, inclusive. Por quê? Porque vivendo sob um estado absolutista, as pessoas não vão querer defender seus interesses particulares acima de tudo, e elas vão ter que respeitar o outro pelo que o outro é. Então, nesse sentido, o Estado, ele é o único capaz de organizar a vida social, e o objetivo do Estado passa a ser a paz e a defesa de todos. Então, um pouquinho dessa compreensão do que é o estado de natureza, uma sociedade sem leis, sem regras comuns a todos, e um pouquinho do que é o contrato social para o Thomas Hobbes. John Locke, então. O John Locke tem uma visão um pouquinho diferente, tanto na compreensão do estado de natureza, quanto no contrato social do que o Thomas Hobbes abordou recentemente. Então, para o John Locke, no estado de natureza, há uma perfeita liberdade de agir e de dispor. As pessoas convivem sem regras gerais, sem normas que valem para todos, mas elas não são tão violentas por natureza como para o Thomas Hobbes. No estado de natureza do John Locke, por mais que não existam leis estabelecidas e reconhecidas por todos, as pessoas elas defendem seus interesses particulares, mas elas não atacam necessariamente o outro apenas vendo como um inimigo, né? Segundo o John Locke, falta um juiz no estado de natureza, mas ninguém por si só ataca a liberdade do outro. A vida do outro, ela é algo que precisa ser defendido, que precisa ser valorizada, né? Então, nós podemos dizer que o John Locke ele é mais liberal, ele é mais tranquilo na sua teoria do estado de natureza. Enquanto que o Hobbes coloca o homem como um selvagem completo, aqui o John Locke coloca o homem como vivendo em estado de natureza, mesmo assim ele não é violento, ele respeita o outro. Então, segundo John Locke, ninguém tem o direito de fazer-se escravo, ninguém tem o direito de fazer o outro seu escravo, ninguém tem o direito de querer morrer ou de tirar a vida do outro. Então, a defesa da vida, a defesa da propriedade, ela é um bem individual. Cada homem, cada ser humano, então, tem o direito de punir o agressor. Importante aqui no John Locke. Por mais que o ser humano não é violento por natureza, se ele for atacado, ele pode se defender. Então, a ideia da conservação da vida, ela passa pela autodefesa também.
Agora, o contrato social do John Locke, ele é muito mais tranquilo do que o do Thomas Hobbes também. Thomas Hobbes defende um poder absoluto, um governo absoluto. No John Locke, nós temos um contrato social, ou seja, uma sociedade organizada por leis, onde o surgimento do Estado serve para garantir a segurança dos indivíduos e também dos direitos que já existiam no estado de natureza, que é a liberdade e da propriedade. E com isso, não simplesmente transferir esses direitos ao governo. A partir de agora, o governo manda, organiza, estabelece o que deve ser cumprido. Não. Esse governo liberal, na compreensão do John Locke, ele é um governo que ele serve para organizar a vida social e não para se intrometer no modo de vida das pessoas. Então, no Estado liberal, o governo nasce como uma delegação que recebe a função de representar e realizar os direitos da população. A defesa da propriedade é um dos maiores argumentos defendidos pelo John Locke, e o Estado tem o poder de fazer as leis, de impor algumas regras que podem ser aprovadas ou não. E aí, depois de cumpridas, elas podem ser, depois de aprovadas, perdão, elas podem ser cobradas para que sejam cumpridas. Então, o John Locke, ele inaugura aqui, no seu contrato social, ou seja, na sua forma de governo liberal, duas formas de poder, o poder legislativo e o poder executivo. E agora, nós temos o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é o mais, vamos dizer assim, romântico com relação ao comportamento humano no estado de natureza e também no contrato social. Então, o Rousseau, inicialmente, levantou a hipótese de que o homem é naturalmente bom, ele é íntegro, ele é biologicamente sadio e moralmente justo. Ou seja, o ser humano, quando vive em sociedade, ele nasce bom. A maldade e a injustiça não nascem com o ser humano. Ou seja, a maldade, a injustiça, os pecados, como se dizia no período medieval, eles surgem no homem quando ele passa a conviver em sociedade. Por isso que o Rousseau afirma que o homem nasce bom, e é a sociedade que corrompe ele. Ou seja, a convivência com as outras pessoas faz com que o ser humano aprenda maldades, com que o ser humano se desvie do seu caráter originalmente bom, na compreensão do Rousseau. Então, segundo Rousseau, a desigualdade nasce com a propriedade privada. Com a propriedade privada nascem a hostilidade entre os homens, a escravidão e a miséria, ou seja, os males que ele considera para a humanidade. E ele atribui à sociedade moderna e ao progresso os maiores problemas. Segundo Rousseau, na compreensão de ser humano, sem a convivência em sociedade, o ser humano é perfeitamente bom. Por isso que ele vai dizer que com a propriedade nasce a competição, nasce a vontade do ser humano querer ser mais que o outro, com isso nascem as maldades, com isso nasce um monte de outros aspectos negativos que passam a fazer parte da vida do homem. E para isso, para que o homem se torne novamente bom, para que o homem seja íntegro, seja sadio e moralmente justo, o único caminho que Rousseau aponta é o retorno à natureza. Ele chama de renaturalização do ser humano, através da reconstrução da vida social e com a capacidade de bloquear o mal social. O que seria isso? Segundo Rousseau, o único caminho de tornar o homem bom novamente, após ele ser corrompido por certos valores da sociedade, é através da educação. Então, no contrato social, a forma de poder político que o Rousseau defende que seja importante existir é o poder democrático, a democracia. Então, dentro dessa compreensão, o único fundamento legítimo do poder político é um pacto social, onde cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter-se a uma vontade geral, a um governo. Mas esse governo, na compreensão democrática de Rousseau, ele precisa ouvir a população, ele precisa ouvir o povo, ele precisa que as leis sejam criadas em conjunto, que as leis sejam pensadas pelos cidadãos e que não sejam impostas por um governo absoluto.
Nesse sentido, então, o contrato social dá origem a um Estado democrático, o poder não pertence a um príncipe ou a um único governante, mas sim a uma comunidade que vai se tornar soberana, ou seja, os cidadãos presentes nela. Então, a soberania, nesse sentido, pertence ao corpo político, pertence ao Estado. Cada indivíduo é membro do Estado, é membro da sociedade, então também se torna soberano. Então, as relações sociais, elas carregam a corrupção, mas a corrupção ela pode ser melhorada, ou melhor dizendo, ela pode deixar de existir se haver uma boa educação da sociedade. Então, o Rousseau propõe uma articulação da lei com a educação. Então, não basta nesse sentido um contrato social, mas é preciso que os indivíduos sejam educados para cumprir esse pacto social. Ou seja, não basta existir uma sociedade com leis e regras comuns a todos, mas é preciso que as pessoas sejam educadas para cumprir essas leis. Então, a educação é a chave fundamental aqui na compreensão do Jean-Jacques Rousseau. E o Montesquieu, então, nós temos aqui como um pensador que vai contribuir com as ideias políticas, principalmente do John Locke. O pensamento político, então, do Montesquieu está centrado na reflexão sobre as leis humanas e as instituições sociais. Ele vai combater o absolutismo, então ele é contra a compreensão de governo que foi pensada pelo Thomas Hobbes. Para ele, a virtude do Estado popular desaparece, ou seja, a virtude da sociedade, da comunidade, da vida em sociedade desaparece quando um governo se torna ambicioso e ele precisa se sobressair à população. Então, Montesquieu elaborou a teoria da separação dos três poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, o poder legislativo é aquele poder que elabora as leis, que aprova as leis. No caso dos municípios, são os vereadores. No caso do Estado, são os deputados, em nível federal também. O poder executivo é aquele poder, aquela forma de governo que executa as normas e decisões relativas à administração pública, ou seja, numa esfera de município seria um prefeito, prefeita, no Estado, governador. E o poder judiciário, que é a grande novidade que Montesquieu traz aqui, é aquele poder que aplica as leis e distribui a proteção jurisdicional pedida aos juízes. Ou seja, caso uma lei foi elaborada, ela foi cobrada por um prefeito, por um governador, e ela não foi cumprida, há o poder judiciário que julgue o que é certo ou errado, o que pode ou não pode, e inclusive aplica certas sanções. Então, nesse sentido, por que é que Montesquieu elaborou a divisão dos três poderes? Porque, segundo ele, é necessário que o poder limite o poder. É necessário que se dividam os poderes, pois existe a consciência de que, devido aos abusos provocados pelo absolutismo, pelas formas autoritárias de poder, existam excessos e injustiça. Então, a liberdade do ser humano desaparece quando não há uma separação desses poderes. Por isso, então, para que haja uma liberdade, para que não haja um controle sobre a vida das pessoas, sobre a forma de como elas exercem o seu modo de vida em sociedade, é necessária essa divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, por hoje era isso, alunos. Até breve, nos encontramos nos próximos pensadores do período moderno.